Olá, bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais um Expo IBRAM, um evento super bem organizado, estruturado e que reúne as principais empresas, players da indústria da mineração. É uma honra enorme estar aqui, dividir esse palco com vocês. Meu nome é Adriana Brito, eu sou a gerente regional do Jurídico Tributário da Nexa Recursos Minerais. E é uma honra moderar esse painel com esses queridos professores e colegas, no qual abordará sobre os desafios no direito tributário para a indústria da mineração e quais são as principais complexidades que as empresas, como um todo, vêm enfrentando ao longo desses últimos anos. Eu aproveito também a oportunidade para fazer os meus agradecimentos ao IBRAM pelo convite e dizer também que é muito importante, né, ter a presença feminina aqui e ser porta-voz também de outras empresas e outras áreas do direito tributário que também estão aqui presentes conosco. Bom, eu vou explicar um pouco sobre o painel antes de passar a palavra aos nossos queridos palestrantes e como ele será dividido. Nós teremos 150 minutos hoje para tratar desses temas diversos aqui que vamos nos propor a dividir com vocês, e ele está estruturado em 3 grandes blocos. O primeiro bloco, vamos tratar sobre a reforma tributária dos tributos indiretos, que é proposta pela PEC 45. O segundo bloco, vamos falar sobre as tributações exóticas e por que os estados e municípios pressionam por mais rendas minerais. E, por fim, mas não menos importante, vamos abordar sobre a CEFEM e falar um pouco mais sobre as cobranças e gestão. E para tratar sobre esses temas super importantes, contamos com a presença dos nossos ilustres painelistas, o professor Fernando Facuri Scaff, professor titular da USP, sócio do Silveira Tias Scaff Advogados, o professor Paulo Honório, professor PUC Minas e Cedim, sócio do William Freire Advogado Raso, que é advogado do Sescom Barreiro. Bom, cada painelista terá 20 minutos para expor sua apresentação. Após a exposição de cada um, teremos 15 minutos para debates, questões, enfim. E a gente convida vocês também para trazerem suas dúvidas, suas perguntas, utilizando o QR Code que está aqui na tela e também está atrás do crachá de vocês. Então, podem enviar as suas perguntas, dúvidas, que a gente vai também, à medida que tiver tempo e no decorrer das apresentações, vamos também expô-las aqui no nosso painel. Eu queria, antes de passar a palavra ao professor Scaff, se vocês me permitem, fazer uma breve retrospectiva do quão desafiador vem sendo atuar na área tributária no contexto atual, né? E, para isso, eu trouxe alguns marcos temporais importantes de janeiro a agosto, para ilustrar um pouco desses desafios que todos nós vemos enfrentando ao longo desses últimos meses. Para começar a mencionar aqui um grande marco, dia 1º de janeiro de 2023, foi publicado o decreto com vigência imediata, retomando a alíquota do PIS e COFINS sobre receita financeira para 4,65, que anteriormente foi reduzida pelo governo a 2,65. Dia 30 de março, foi aprovada em sessão plenária pela Câmara dos Deputados a medida provisória que se propunha alterar por completo as regras de preços de transferências para um maior alinhamento ao CDE. Dia 2 de maio, publicação do acórdão paradigma pelo Supremo Tribunal Federal do julgamento que definiu os limites da coisa julgada em matéria tributária. Dia 12 de junho, publicação dos acordos do tema repetitivo 1182, que versou sobre a inclusão dos benefícios do ICMS na base de cálculo do imposto de renda, a questão da subvenção para investimento. Dia 15 de junho, sancionada a nova lei de preços de transferências, aquela MP, então convertida em lei. Dia 3 de julho, disponibilizada a nova minuta da Instrução Normativa de Preços de Transferências e convocação para que todos colocassem as suas dúvidas e pudessem também compartilhar dos seus anseios e questões relacionadas a essa matéria. 7 de julho, aprovação pela Câmara dos Deputados do retorno do voto de qualidade no CARF com algumas alterações. E nesse mesmo dia, aprovação histórica pela Câmara dos Deputados, o texto da PEC foi aprovado de forma tributária. E é com esse gancho
que eu convido o professor Scarfe para nos apresentar. Professor, o que esperar da reforma tributária? Olha, inicialmente eu quero agradecer o convite formulado pela turma do IBRAM para a gente poder discutir sobre reforma tributária e mineração aqui. Adriana, prazer estarmos juntos. João, Paulo Honório. E agradeço ao IBRAM, quero agradecer ao Raul, Rinaldo, Cíntia, todo mundo, expresso por eles o meu agradecimento pelo convite. Olha, antes de começar, eu quero fazer uma observação geral, que é o seguinte: é uma experiência, para quem está no palco, extremamente peculiar, disruptiva mesmo. Porque você fala e não sabe para quem você está falando, para quem está te ouvindo, para quem está prestando atenção. E acontece uma coisa curiosa. Lá pelas tantas se ouve aplauso e diz: eu não falei nada, mas é para o palco do lado. É uma coisa do outro mundo. Realmente, eu estou encantado. Então, vamos ver como é que isto vai se dar e como é que isto vai acabar. Portanto, usando a fórmula da reforma tributária, vamos dar um painel de como é que isto se envolve, como é que isto se aplica à mineração. Portanto, Adriana, a ideia é a gente, primeiro, fazer um grande panorama do que está acontecendo nesta matéria, tá certo? Você fez um belo início, um belo tratado, um belo roteiro para a gente ter uma linha do tempo do que está acontecendo. Agora, o grande marco para o futuro é este que a gente vai tratar. Ou seja, a ideia é o que nós temos de impacto para fins de reforma tributária na área de mineração. Portanto, dessa maneira disruptiva que eu acabei de comentar, vamos ver quais são os desdobramentos possíveis. Bom, primeiro, o que é que se discute em termos de reforma tributária? Como todos sabem, a reforma tributária tem, basicamente, as incidências tributárias são basicamente sobre consumo, renda e propriedade. Neste sentido, o que está se reformando, o que está sendo recortado apenas, é a tributação sobre o consumo. Ninguém está tratando da reforma da renda. A reforma da propriedade está sendo tratada de maneira muito pontual nesta PEC 45, mas o cerne, o grosso, é tratar da modificação da reforma do consumo. Por que se chama 45A? Esse é o primeiro ponto. Porque encerrou a tramitação dentro da Câmara e, com o substitutivo, isto foi para o Senado com este nome, 45A. Começa a tramitação no Senado e, grosso modo, cria 2 novos impostos e 2 novas contribuições. Os impostos estão aí colocados, mas precisa entender um passo antecipado, que é a lógica do IVA dual. O que é um IVA dual? É uma tributação que tem em vários países do mundo, no destino e com compensação plena, o que é um progresso, é uma vantagem, é um desenvolvimento. Dual por quê? Inicialmente se imaginava uma tributação única, um IVA único para todo o país. Todavia, em face de nós sermos uma federação, se imaginou ou seja, uma hora que dá ainda engasgo, né? É fantástico. Ou seja, criou-se uma tributação para o âmbito federal, de IVA, e uma estadual e municipal, ou seja, unificando. Logo, o que está se imaginando é, para o IVA dual, um IBS, um Imposto sobre Bens e Serviços, que substitui o ICMS e o ISS, e uma CBS, que é uma Contribuição sobre Bens e Serviços para a União, que substitui o PIS e a COFINS. Então, esse é um primeiro bloco de questões a serem alteradas. Tem o imposto seletivo e uma contribuição estadual sobre semi-elaborados
e produtos primários, que surgiu na última hora, do último minuto, do último segundo da votação na Câmara e ninguém esperava por isso. Se está apresentado o panorama, vamos ver o impacto. Alô? 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 Vamos ver o impacto disto no que se refere à mineração. Ok? Aqui. Obrigado, Paulo. Então, primeiro, quais são as vantagens de ser um IVA? As vantagens de ser um IVA é tributação no destino, no local de consumo, o que é positivo, pessoal. Ou seja, é uma tributação sobre o consumo. Onde ocorre o consumo, é ali que deve ser tributado e a receita vai para o local do consumo. Tem lógica, é pertinente. Não cumulatividade, traduzindo do juridiquês para o português. Não cumulatividade quer dizer, compensa-se tudo que tiver sido pago daquele imposto nas operações seguintes. O que também é uma lógica positiva dos IVAs. Poucas alíquotas, bom. Poucas exceções à regra geral. Internacionalmente, 4 alíquotas, 3 alíquotas. Alíquota única não tem. Na prática, não tem. Desvantagens globais da PEC. Se em cima eu falei das vantagens teóricas, quais são as desvantagens? Eles promovem uma revolução tributária, é como se nós estivéssemos começando do zero todo o sistema, que implica em novas leis complementares, novas leis ordinárias, novos decretos, portarias, instruções, jurisprudência e uma discussão enorme. Só de alteração na Constituição, até aqui, 32 páginas só de matéria tributária. Vocês se dão conta da quantidade de problemas que cada palavra alterada aí pode gerar? Então, a Adriana, minutos atrás, comentou de alterações de um julgamento até de janeiro, que era sobre PIS/COFINS, se não me engano, de um assunto, pessoal, que tem 30 anos, que já está assentado, está. Imagina estas alterações. Então, a chance de dar problema com novos contenciosos é enorme. Bom, problemas da proposta. Vamos começar com o que é mais fácil. Imposto seletivo. Isto é um absurdo. Um absurdo. Primeiro, há uma indeterminação sobre o que é que é prejudicial à saúde ou prejudicial ao meio ambiente. Rapidamente falando, se a gente for olhar, açúcar é prejudicial às pessoas ou não? Ovo, vocês lembram da história que o ovo não prestava, depois agora é bom à saúde? Ninguém tem ideia. O amianto, como é que fica para a gente falar da área mineral? Outra coisa, ninguém se deu conta se a clareza é sobre a atividade ou sobre o produto. Porque são situações diferentes. Se você bloqueia a atividade, você pode... Bloqueia não, desculpe. Se você sobreonera com imposto seletivo esta atividade, você vai ter um custo muito maior colocado. Mas se for só o produto, aquilo está mais seccionado, pontuado. Então, esse é um aspecto que deve ser analisado. Como se trata de um imposto seletivo, qual é a ideia? Que ele incida sobre aquilo que é pernicioso, ruim à saúde ou ruim ao meio ambiente. Portanto, tem uma lógica de ser seletivo no sentido de evitar o consumo daquele bem. Ora, o que é que acontece? Em muitos países, isso tem sido desviado e se tornado uma enorme fonte de arrecadação. E isso já se visualiza no Brasil. A Folha de São Paulo, de ontem, numa reportagem da Alexa Salomão, que sei que está aqui no auditório, apresentou um estudo de economistas mostrando que esta é uma válvula de escape para
aumentar fortemente a arrecadação. Paulo, isso não tem lógica pelo seguinte fato. Se é para evitar o consumo porque é nocivo à saúde, se é para evitar o consumo porque é ruim ao meio ambiente, se você arrecada muito, não está cumprindo o papel. Porque era para arrecadar pouco pela altura, pela quantidade de tributação que é feita. Então, a lógica que se apresenta é que este imposto seletivo venha a ser uma válvula de escape de enorme tributação. Tem que ter cuidado. Até porque ele incide sobre minerais expressamente na proposta, está claro isto. Ele é cumulativo, será cumulativo, ou seja, não abate nas operações sequenciais aquilo que foi pago na operação anterior. Você acumula imposto sobre imposto. Mas ele tem os demais tributos, o IBS e a CBS, na sua própria base de cálculo. Ou seja, ele incide um sobre o outro e não abate o que foi pago dele próprio na operação seguinte. É um absurdo. Mas incide, ou pode incidir, sobre vários elos da cadeia de produção. Leia-se: importação, industrialização e comercialização. Não está claro no texto. Alguém pode dizer, fazer a propaganda que quiser, mas no texto não está claro que é ou num, ou no outro, ou no terceiro. Pode ser cumulativo em todas as etapas. Alíquotas por decreto e incidência imediata, sem respeitar qualquer anterioridade. Então, esse é um imposto que eu, se pudesse, recomendaria simplesmente retirar da proposta, porque ele vai dar muita distorção. Como é que se pode fazer uma alternativa? Estabelecer uma alíquota superior do IBS ou da CBS, tanto faz. Com uma alíquota superior, você incide, tem quase todos os mesmos efeitos, ou seja, uma incidência mais onerosa nesta operação. Neste sentido, eu acho que a alternativa do imposto seletivo dentro do sistema é muito perigosa para o setor de mineração, porque as possibilidades de sobreonerar por dano ao meio ambiente, ou o que quer que seja, são muito grandes. Outro risco, esse é um pouco mais detalhado. Como mencionei, no último minuto, do último segundo da votação, criaram uma contribuição estadual sobre semi-elaborados e produtos primários. Os mais antigos seguramente lembrarão de uma discussão enorme que nós tivemos no começo da atual Constituição, onde se discutia a possibilidade de tributação de ICMS pelos estados sobre produtos semi-elaborados. E a exportação disto foi fortemente onerada. Esta contribuição dá o mesmo alcance possível de se ter uma sobreoneração desta exportação, sendo que é para o comércio interno e para as exportações. Ou seja, é uma forma dos estados se garantirem com alguma receita sobre estas operações de comércio, tributação da atividade do consumo, interno e externo, fora do sistema, que eu comecei falando, tem o IBS, tem a CBS, fora do sistema. Será cumulativa, não abate na etapa posterior, ou seja, é custo direto no preço, custo direto. Pelo texto atual, 17 estados apenas podem cobrá-lo. Tá certo? Eu pergunto a vocês, claro que é uma pergunta retórica, do jeito que a gente está, a gente nem sabe direito quem que está ouvindo a gente, mas está tudo bem. A gente, é aquele negócio, né, João? A gente pergunta, a gente responde, vai, tranquilo, daqui a pouco faz até ginástica. Pronto, olha só. Então, pelo texto atual, 17 estados apenas podem cobrar. Hoje, exatamente, está tendo uma reunião no Senado entre senadores e governadores. Vamos fazer uma aposta? Ficam 17, amplia para todos ou tiram para todos? Não precisa nem falar, né? Eu acho que amplia para todo mundo. Mas vamos aguardar. O fato é, pessoal, isto é perigoso para a atividade exportadora como um todo
e para atividade exportadora de mineração também, claro. Trata-se de um retrocesso e deve ser expurgado, a meu ver, retira fácil disso e rápido. Agora vamos olhar os problemas do tal do IVA dual, IBS mais CBS. A fórmula que está aprovada, que está aprovada na Câmara, está em discussão no Senado, eles fazem uma lógica que não é boa. Por quê? Eles dizem alguma coisa da seguinte ordem, que a não cumulatividade, leia-se, compensar tudo que foi pago do tributo numa operação, na operação seguinte, ou seja, que não tenha ônus, resíduo na cadeia. A lógica deles, do que está aprovado, é passar isto para a lei complementar. Algo do tipo, isso será regulado por lei complementar. Não é bom, não é bom. Outra PEC, que ficou perdida pelo meio do Senado, que é a PEC 46, adota esse sistema, só que invertido. Repara, ele diz, a regra geral é a não cumulatividade e assevera isso na Constituição. Ou seja, abate tudo, crédito geral, financeiro já. Ponto. Exceções por lei complementar. Repara que, juridicamente, inversão da regra é importantíssima. Porque uma coisa é dizer que a regra será estabelecida na lei complementar. A outra coisa é afirmar na Constituição a não cumulatividade plena e dizer, na lei complementar, regulam-se as exceções. Então, acho que isso merece uma análise maior. Aqui tem outro pedaço. Quando se diz que é uma IBS ou uma CBS sobre bens e serviços, que diabo é um bem? Que diabo é um bem? E aí tem duas provocações. É provocação mesmo. Alguém vai fazer um IPO. Realizou o IPO, ou uma compra e venda de ações, de cotas de limitada, o que seja. Isso é um bem para efeito de tributação do IBS? Hoje, sem lei complementar, seria possível. Seria possível, porque isso não está delimitado. Mesma coisa, compra e venda de direitos minerários, passa o bem de um lado para o outro? Está dentro? É possível? Do jeito que está redigido hoje, sim, é possível. O que é que eu estou apontando é alerta. Alerta que isto aqui tem uma bomba no caminho, como se fosse aqueles campos minados. Tem um campo minado aqui no caminho. Mas, aqui tem um detalhe importante, vai. No slide anterior, eu comentei da contribuição estadual que poderia incidir sobre exportação, ok? Nesse slide, eu mudei, eu estou falando do imposto. Porém, neste imposto, em concomitância com a contribuição estadual, foi proposta uma alteração à PEC, que é Emenda Parlamentar 18, que diz que o IBS não incide sobre as exportações, mas inclui aquilo, exceto nos casos de produtos primários de origem não renovável definidos em lei complementar. Produtos primários não renováveis, mineração. Mineração. Não se pode falar nem de soja, soja renovável, entendeu? Milho, trigo, não. Tudo isso é renovável. Nós estamos falando produto primário de origem não renovável. Então, tem uma emenda à PEC para incluir isto, o que aumenta o risco, porque se aprovam este lado, exportação IBS, ainda tem a questão da contribuição. Então, corre-se o risco de ter IBS mais contribuição estadual na exportação de semi-elaborados e primários. Bom, ainda sobre o problema da proposta, e já estou indo para o fim, uma questão de aproveitamento dos créditos futuros, isto aqui tem uma discussão enorme, que é, aprovada a PEC, será que vai ter dinheiro para devolver? Porque a dinâmica que está sendo imaginada é, todo mundo paga, e o caixa do tesouro, o erário, devolve o dinheiro. Entendeu? Não é para deixar de pagar. Será
que vai ter caixa para tudo isso? Será que vai funcionar essa devolução? Outro item. Muitos exportadores têm créditos acumulados contra os estados. Muitos. Eu acho que só o estado de São Paulo, a conta-gotas, com o Zé Credac, é que devolve um pedaço. A proposta é devolver em 240 meses. Vai funcionar? Não sei. Não sei. Regimes especiais na transição, completamente indefinido. Tem um artigo lá que dá um ar de que talvez seja mantido. Alguns. Não está muito claro isso. Coisas como Repetro e outros, nada muito claro. Bom, Conselho Federativo, esse então me parece uma situação muito complexa. A complexa representatividade de estados e municípios. É como se você misturasse federação, que é uma questão territorial, ao mesmo tempo que se coloca uma questão de quantidade de pessoas. Por quê? Somente quem tiver 60% da população é que poderá decidir. Eu acho isso complexo. Eu acho que o Senado tinha que olhar isto. Foi criado mais uma instância decisória e burocrática. Isto é complicado, porque esse imposto será gerenciado por essa instância. E isso parece mais um CONFAZ turbinado. O que não consta, que deveria constar, de alguma maneira, de alguma forma, as alíquotas. Tem estimativas oficiais de 32% no IPE e de outro órgão, do próprio Ministério, de 27%. Aquele reportagem ontem da Folha de São Paulo, que mencionei há pouco, da Alexa, aponta que um economista chamado Braulio cogitou, fez uma projeção de 28. Não sei, de todo modo, isso aqui nós temos. Já que está com 32 páginas de alteração tributária, por que ninguém põe uma limitação para as multas? Hoje nós temos ainda multa de 150%, coloca alguma coisa, não se pode tributar ou ter multa acima de 30%, um teto. E, por fim, uma outra coisa que talvez não caiba no projeto, mas seria importante, que a gente não pode deixar de falar, é a ideia de reduzir o impacto que tem sido rotineiro de criminalização de condutas, que a gente tem visto isso cada vez mais forte. Então, hoje, qualquer infração fiscal vira processo penal. Isso não é adequado, isso deve ser coibido. Talvez não caiba dentro da proposta de reforma, mas é algo que deve ser analisado. De toda forma, este é o panorama do que eu tinha a apresentar e eu espero que tenha sido útil de alguma maneira para vocês terem um perfil do que está sendo discutido ou se inicia discussão no Senado Federal. Muito obrigado. Brilhante apresentação, como sempre, professor. Muito obrigada pelas ponderações. Eu trago aqui uma reflexão que aí pode obviamente, ser respondida pelo próprio professor Scarfe ou pelos demais que estão aqui conosco no nosso palco. A expectativa é de que a reforma tributária seja aprovada ainda esse ano e passe a viger a partir de 2026. E, em virtude disso, a gente tem um longo período de transição, né? Quais são os maiores desafios a serem enfrentados pelas empresas durante esse período de transição? Adriana, eu acho que nós temos uma montanha de desafios aí colocado. O primeiro deles é compreender toda a dinâmica da alteração de 30 e tantas páginas de alteração constitucional. Além do que, vão faltar as leis complementares, ordinárias, etc, etc. Você tem um período de transição estabelecido de vários anos. Então, 2 contabilidades, 2 apurações durante todo esse período de transição. E mais, como até aqui, Adriana, não foi apresentado rigorosamente nenhuma análise de impacto da reforma tributária, ninguém sabe o que vai ser feito e alterações e ajustes precisarão ser feitos ao longo do tempo. Observa, quando eu falo análise de impacto, o que eu estou comentando
não é qual é a alíquota, não é esses estudos que até projetei 32% para cá, 27% para lá, o que já aponta para a maior alíquota de IVA do mundo, qualquer delas. Análise de impacto quer dizer, o setor de serviços pagará mais. Isso acho que ninguém mais tem dúvida. Ok. Qual é o impacto disso em termos de empregabilidade? Ninguém sabe. O que é que vai acontecer, por exemplo, neste tipo de coisa, no setor primário? Ninguém sabe. Por quê? Porque não foram feitos estudos. É como se nós estivéssemos criando um país, tributariamente falando, do zero. Então, eu tenho muito receio, e acho que as empresas terão dificuldades em contabilizarem 2 sistemas ao mesmo tempo. Então, aqui, o que me parece é que nós vamos ter que enfrentar problemas e turbulências daí para frente. Como é um salto no escuro, eu estou na torcida para que dê certo. Eu espero que depois desse longa trajetória, em algum momento, alguém diga, agora está valendo a pena. Ótimo. Bom, eu estou na torcida, mas que não tem estudo, não tem. Paulo quer comentar A mais? mesma pergunta? Pode ser a mesma pergunta. Bom, acho que, além do que o professor Scafo disse, né, obviamente, parabenizo também pela palestra, professor. Acho que a dificuldade maior vai ser trabalhar com 2 estruturas de incidência, considerando as bases que o professor disse, né? Quer dizer, eu tenho hoje, basicamente, a tributação, né, de circulação de mercadorias e serviços, né, e agora eu vou ter uma base muito mais ampla. Né? Então, essa parametrização não é simplesmente adicionar, né, um tributo na mesma medida que eu vou reduzindo os demais. Né? Não é isso, porque o que eu vou tributar é diferente. O professor colocou bem, olha, essa reforma permite tributar atos de investimento, não necessariamente de consumo. Um exemplo comum na mineração, né? Vou construir uma servidão sobre uma propriedade imobiliária, né, para poder minerar naquele local. Isso é um direito sobre o imóvel. Esse direito, a constituição desse direito estará sujeita também ao IBS e à CBS. Né? Porque, inclusive, na regra de incidência diz bens materiais ou imateriais, vírgula, inclusive direitos. E esse vírgula, inclusive direitos, gera uma dúvida se inclusive direitos são estritamente bens ou direitos que não são bens. Né? Porque, por exemplo, posso ter direitos pessoais. Né? Direitos reais são bens por ficção, né? Mas eu tenho também, né, direitos pessoais. Então, quer dizer, há uma gama, né, de assuntos, né, que não estão ainda mapeados, né, no que diz respeito à hipótese de incidência desse tributo, que vai trazer desafios. Né? Agora, vai trazer oportunidades também. Quer dizer, obviamente que as empresas têm que se preparar para fazer um planejamento tributário durante a transição, porque a transição vai ser longa. Ela começa em 26 e termina em 33, nós vamos de 7 anos. Né? Em que pode ser, né, que a depender da forma como isso for efetivamente instituído, né, eu tenho uma oportunidade no IBS, na CBS, que eu não tenho em relação aos tributos atuais. Né? Então, quer dizer, repensar a minha estrutura nesse período de transição também é algo que me chama atenção, né, para que as empresas possam fazer. Estrutura das próprias pessoas das empresas, né? Porque como lidar com... A gente já tem todos os tributos, os 5 tributos atuais e mais os 3, digamos assim. Então, como acomodar o custo de adequação a isso e a quantidade de pessoas para poder manejar tudo isso, né? As obrigações acessórias, como é que vão ficar todos esses custos de conformidade? Então, eu acho que é um grande desafio. É um salto no escuro, professor. E uma outra pergunta, que eu imagino que também seria uma pergunta do público também que está nos assistindo hoje. A gente sabe que o contencioso tributário é cada vez mais representativo, né, na nossa economia. E hoje, alguns dados aqui de um estudo que foi feito até pelo Núcleo de Tributação do INSPER, detectou que 75% do PIB é decorrente do contencioso tributário. Diante desse panorama, o que vocês esperam? Qual a expectativa, tanto de criação de um órgão que vai julgar os novos tributos, como de aumento de um contencioso tributário? O que esperar do contencioso tributário nesse cenário? Nós teremos certamente novos contenciosos tributários, né? Quer dizer, que nós ainda não conhecemos, mas como o professor bem colocou na apresentação dele, cada palavra utilizada vai gerar, obviamente, em razão da sua natural vagueza e ambiguidade, porque todas as palavras são, em alguma medida, vagas e ambíguas. Né? Então, por exemplo, a palavra operações. Queria-se colocar, originalmente, na PEC, a expressão negócio jurídico. Aí mudou-se para operação, porque supostamente seria algo mais abrangente. Esse é o discurso.
Só que o Supremo Tribunal Federal sempre disse, para fins de ICMS, por exemplo, que incide sobre operações, circulação de mercadoria, né, que operações são negócios jurídicos. Então, se tentarem, por meio da palavra operações, tributar atos jurídicos e não negócios, que são transacionais, já surge um contencioso, né? Com relação à própria expressão bens, né, direitos, outro contencioso, né? Mas eu chamo a atenção para a questão da não cumulatividade, né? A forma como a PEC está estruturada, ela diz que, conforme o princípio da neutralidade, o que é bom, que significa que eu não posso ter feito cascata de tributação, né? O tributo será não cumulativo. Muito bem. Só que diz, ressalvadas as aquisições para uso e consumo pessoal. Ponto. O que é uso e consumo pessoal? Essa expressão não tem nenhuma tradição, nem na literatura, nem na jurisprudência brasileira. E existem pelo menos 3 interpretações possíveis, né? Aquela que se quis dar no texto, que é uso e consumo pessoal do sócio, pessoa física, né? Ou seja, a empresa compra um carro que vai ser usado pelo sócio, né? Isso é um uso e consumo do sócio, obviamente não gera crédito, nem precisaria estar no texto, isso é fraude à lei. Quer dizer, a fiscalização em concreto já glosaria esse crédito. A segunda possibilidade é uso e consumo de pessoas. Por exemplo, a empresa compra alimentos, compra remédios para fornecer aos trabalhadores, até inclusive em decorrência das normas reguladoras do trabalho, né? Isso vai dar crédito? Não sei, porque se for essa a compreensão que se der, né, para uso e consumo pessoal, não vai dar crédito, gera cumulatividade. E a terceira, que seria a mais absurda, né, a hipótese, mas tratando-se de Brasil eu não duvido, é se entender que uso e consumo pessoal seria uso e consumo da pessoa jurídica. E aí eu volto com todo o problema que eu tenho para o ICMS e para o IPI, quer dizer, a discussão do produto intermediário, a discussão, né, de bens do ativo mobilizado marginais, etc, etc. Então, quer dizer, se a ideia é pelo princípio da neutralidade, da não cumulatividade plena, retira essa expressão, ressalvadas as aquisições para uso e consumo pessoal, porque quanto mais texto eu coloco, mais contencioso, certamente, eu gero. Então, uma expectativa é que a gente vai ter um contencioso novo, que a gente não conhece, a ser decidido por um órgão também novo, que a gente não conhece, que é o Conselho Federativo, e muito provavelmente de forma diferente da forma como a Receita Federal e os órgãos, né, judiciais que vão julgar isso também em âmbito federal vão decidir as mesmas controvérsias relacionadas à CBS. Por quê? Porque apesar de serem, teoricamente, os mesmos tributos IBS e CBS, não há nenhuma garantia de harmonização de interpretação sobre as duas coisas, né? O outro problema é o problema do destino. O que é destino, né? A gente não sabe. Para serviços intangíveis, isso é muito complexo. Onde está o consumo de serviços intangíveis? Então, se o Conselho Federativo, por exemplo, interpreta de uma forma e a Receita Federal interpreta de outra, pode ser que eu tenha um IBS de uma forma e a CBS de outra, completamente diferente, né? Em resumo para você, vamos ter mais contencioso, um contencioso completamente novo, um salto no escuro, porque não se tem ideia de uniformidade de procedimentos, entendeu? E, diversamente do que os pais da PEC pronunciam, de que agora acabará o contencioso, não terá mais problema, muito pelo contrário. Nós teremos muito mais problemas à frente. A fórmula adequada seriam micro-reformas e não uma revolução tributária, como se pretende. Mas tudo indica que isso já é uma decisão ultrapassada pela votação esmagadora na Câmara. Então, segue o barco, mas que nós vamos ter problema, não tem a menor... E gostaria de estar errado, mas o que se avizinha é isto. Não, na verdade, como o único não tributarista aqui do painel, meus comentários são mais sobre 2 pontos da fala do SCAF. Primeiro, em relação ao imposto seletivo. Me chamou muita atenção, sempre quando a gente fala do imposto seletivo, vai me falhar o nome do autor, mas aquele livro Free Economics, análise econômica de situações do dia a dia. E eles trazem lá vários casos de análises econômicas do dia a dia, e uma delas é o efeito negativo de se pagar multas, por exemplo, em atraso de buscar seu filho na escola. Viram, enfim, em determinada situação, que a escola, ao cobrar se você atrasar para buscar seu filho na escola, ao invés de reduzir o número de pais atrasando, aumenta-se o número de pais atrasando, porque eu estou pagando, então eu estou justificado.
A minha impressão é que o imposto seletivo, ele pode muitas vezes acabar gerando esse efeito de, ao invés de desincentivar, ele acabar gerando uma situação de, ok, eu estou gerando uma externalidade negativa, mas eu estou pagando, então não vou me preocupar em combater de alguma forma essa externalidade. E um segundo ponto em relação ao fundo estadual que está sendo desenhado, o SCAF começou a falar ali das discussões constitucionais e a gente vê a segunda vez que a mineração acaba sendo prejudicada em contextos de reformas estruturais da tributação. A CEFEM, para os que conhecem, enfim, então, há mais tempo, a CEFEM surgiu assim. O artigo 20, parágrafo 1º da Constituição, veio justamente nesse contexto de, ok, precisamos de arrumar aqui uma solução para quem vai ficar prejudicado. Vamos criar, então, uma compensação aí que vai beneficiar quem tiver sido prejudicado aqui. Infelizmente, o setor, pela segunda vez, correndo risco de ser prejudicado. Enfim. Excelente, pessoal. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Enfim, espero que vocês também estejam acompanhando e gostando dos debates. E, mais uma vez, caso queiram trazer suas perguntas, questionamentos, fiquem à vontade para trazer. E a gente aqui, ao final da apresentação, expõe e tenta sanar essas dúvidas. Sem mais delongas, em benefício do tempo, eu já passo a palavra para o professor Paulo Honório, que falará um pouco sobre tributações exóticas. Paulo. Obrigado, vou falar de pé, mas... aqui, ó. Volta para cá, né? Pronto. Esse termo, o professor gostou, né, professor? Tributação exótica, né? Então, nós cunhamos essa expressão para designar um fenômeno, né, que tem acontecido recentemente na Federação Brasileira, eu diria dos anos 2000, pelo menos, em diante, né? Mas principalmente 2010 em diante, que é estados e municípios recorrendo à criação de tributos novos que não existiam antes na Federação Brasileira, porém, tributos com, vamos dizer assim, uma feição exótica, né? Tributos que não conhecíamos antes, né? Que são tributos realmente que têm desafiado, né, a jurisprudência e o próprio Supremo Tribunal Federal, né? E eu adicionei uma pergunta aqui, não alinhei com vocês, né, mas é o objeto da palestra, ou seja, por que estados e municípios pressionam por mais rendas minerais? No final das contas, talvez responder essa pergunta, né, tentar conjuntamente aqui com vocês, né, responder essa pergunta, seja uma forma de tentar solucionar esse problema, né? Ou seja, a gente identificar o motivo pelo qual, ou pelo menos um dos motivos, né, pelos quais estados e municípios têm criado tributos exóticos sobre mineração, talvez a gente consiga encontrar a solução para esse problema. Tá? Então, pensando nisso, nós estruturamos aqui uma agenda dividida em 3 partes. A primeira delas, explicando um pouco como é a composição fiscal, né, sobre a mineração brasileira e a carga tributária, ou seja, qual que é o resultado, né, dessa composição de incidências de uma federação que tem união, estados e municípios. Né? O segundo ponto, justamente o fenômeno, né, que é o objeto da apresentação. Quando começam a surgir, né, esses tributos exóticos, e aí já identificados essas taxas sobre a mineração, criadas inicialmente pelos estados e depois pelos municípios, né, e também as contribuições, entre aspas aqui, porque teoricamente, pela maior parte dos estados que criaram, né, essa contribuição, nós estamos falando de uma contribuição tida por voluntária, né, teoricamente voluntária, a fundos estaduais, normalmente de desenvolvimento econômico ou de infraestrutura, tá? Mas que surge aí como uma fonte de arrecadação muito expressiva, como veremos também. E, ao final, tentar justificar, né, a resposta de que se trata, na minha opinião, de um problema federativo, ou seja, o federalismo brasileiro doente, apresentando sintomas, né, do seu fracasso, acaba gerando sintomas, né, dessa doença, que é justamente a criação desses tributos exóticos. E aí, a conclusão, baseada no próprio exemplo australiano, que também é uma federação, porém sem municípios, que talvez mostre para a gente um caminho possível para a solução, quem sabe um dia, definitiva desse problema. Tá? Então, começando pela primeira parte, da composição fiscal e da carga tributária. A gente sabe que a Constituição Brasileira de 88, né, ela estipulou instrumentos que eu chamo aqui de diretos sobre a mineração e instrumentos fiscais indiretos, né, ou totais, que incidem sobre qualquer setor. Tá? Mas considerando instrumentos diretos, nós vamos ter a CEFEM, que está ali prevista no artigo 20, parágrafo 1º, que vai ser objeto, né, da fala do professor João Raso. E temos também um tributo que poucas vezes, né, é observado como um tributo que a Constituição estipulou
como especificamente incidente sobre a mineração, que é o ICMS. Tá? O ICMS foi desenhado pela Constituição de 1988 para incidir sobre operações com minerais, lá no artigo 155, parágrafo 3º, onde, inclusive, se faz, na verdade, um bloqueio de impostos. Se diz que sobre minerais só pode incidir o imposto de importação, que é regulatório, não é arrecadatório, o imposto de exportação, igualmente regulatório, não é arrecadatório, e como único tributo de feição, o imposto de feição arrecadatória, o ICMS. Tá? Então a gente tem como instrumentos diretos a CEFEM e o ICMS. E a CEFEM não é tributária, né, mas são instrumentos fiscais. E esses dois instrumentos têm em comum uma característica muito interessante, né, que é a sua repartição federativa. A CEFEM, a própria Constituição determina que tem que ser compartilhada pela União com estados e municípios. E o ICMS, além de ser um imposto estadual, é também compartilhado intensamente com municípios. A gente vai ver exemplos disso aqui. Tá? Então, a forma, né, como atualmente é estruturada, né, a repartição da CEFEM entre a Federação Brasileira, né, basicamente, isso acabou de mudar, né, talvez o João até aborde esse aspecto, né, mas basicamente a maior parte dos recursos fica no local da extração do minério, né, para o município, 60%, 15% para o Estado, né, onde aconteceu aquele aproveitamento econômico, né, e há também uma destinação residual, né, para municípios afetados e outros órgãos. Tá? E a arrecadação da CEFEM tem subido de forma expressiva, né, principalmente após a promulgação da Lei 13.540 de 2017, como a gente pode ver ali naqueles dados atualizados, né, da agência. Né, quer dizer, a partir de 17, a gente vê de 18, ele praticamente dobrou a arrecadação e a gente chega no pico. Né, em 2021, a gente teve um boom de commodities também, com 10 bilhões, né, versus 1 bilhão e 800, que era a arrecadação em 2017, antes da entrada em vigor da nova lei. Então, quer dizer, houve um incremento substancial de receitas, né, decorrente da CEFEM, que é compartilhado com estados e municípios. A gente vê aqui dados, né, também atualizados da agência relacionados aos estados e municípios. Né? Minas Gerais, historicamente, é o estado que mais recebeu CEFEM desde que ela foi criada, né, disputando ali lado a lado com o Pará. E os municípios, né, que mais receberam CEFEM, ali Parauapebas, né, Canaã dos Carajás, com cada um 10 bilhões e quase 6 bilhões, Itabira, Nova Lima, Congonhas, Itaberito, todos com volumes expressivos, né, de receitas transferidas ao longo dos anos a título de CEFEM. Tá? E o ICMS, como eu disse, é compartilhado também com os municípios. Né? Então a Constituição atualmente determina que 25% do ICMS arrecadado pelos estados tem que ser transferido para os municípios. E essa transferência se dá de duas formas, né? Pelo critério do VAF, do valor adicionado fiscal, que é onde ocorre efetivamente a atividade econômica, e não importa aqui se houve exportação. Tá? O critério do VAF distribui o ICMS para aquele município onde a atividade econômica aconteceu. Né? E outros critérios que podem ser fixados, né, pela legislação estadual. Tá? E os instrumentos totais, o que a gente tem? Bom, aí uma composição enorme, né, de cargas tributárias em todos os níveis federativos. Destaque aqui, né, para o imposto de renda e para a CSLL, lembrando que o Brasil possui a segunda maior alíquota nominal de imposto de renda corporativo do mundo, de 34%, abaixo apenas de Malta, né, que tem 35%. O mundo, depois da reforma Trump, né, lá nos Estados Unidos, tem uma tendência de alíquotas de imposto de renda corporativo próximo a 25%, né, a maior parte dos países da OCDE, inclusive com 20% baixos, né, de alíquotas de imposto de renda corporativo. O Brasil, então, tem uma alíquota muito expressiva, né, do imposto de renda, que obviamente incide sobre o lucro. Né? Então não importa se a empresa é exportadora ou não. A gente tem aqui um imposto de renda, né, um imposto federal bastante oneroso no Brasil sobre a mineração. Também tributamos receita, né, que é outra peculiaridade, né, da tributação brasileira. Nenhum país do mundo se tributa exclusivamente a receita. Receita nada mais é do que um lucro não realizado, quer dizer, sem confrontar despesas, né, frente a essa receita. Então, basicamente, além do imposto de renda alto, 34%, eu ainda tributo a receita no Brasil a 9,25%, né, como regra para quem está no lucro real. E eu chamo a atenção também para as contribuições previdenciárias. Né? Ou seja, a mineração brasileira emprega muito, contrariamente ao que se diz. Né? Ontem mesmo a gente viu aqui só o Pará com 60 mil empregos diretos, fora os empregos indiretos. Né? E essa folha sofre uma pesada tributação de mais de 20%. Tá? Para quê? Para sustentar uma previdência social no Brasil também muito grande. Né? Uma previdência que cumpre uma finalidade constitucional importante, porém que gera esse ônus, né, para as empresas, que é uma folha de salários intensamente tributada, tudo isso concentrando a arrecadação nas mãos da União. No âmbito dos estados,
nós já vimos, a gente tem o ICMS, que desde pelo menos 1996 não incide sobre exportações, mas incide sobre operações no mercado interno. E o perfil da mineração brasileira não é um perfil estritamente exportador, contrariamente ao senso comum. Boa parte das substâncias minerais que são aproveitadas no Brasil são vendidas no mercado interno, inclusive metálicos. Quantas vezes nós não vimos aqui, operações, inclusive com minério de ferro, gerando aquisições, compra e venda no mercado interno, seja para vender para mineradoras que exportarão esse produto posteriormente, ou para abastecer a nossa indústria nacional, a indústria siderúrgica, a nossa indústria de construção civil, etc, etc. Então, enfim, há aqui o encadeamento da mineração com outras indústrias no Brasil, diferentemente do que ocorre em outras partes do mundo, que gera também uma efetiva arrecadação de ICMS no âmbito estadual. E eu chamo a atenção ali porque mesmo as empresas exportadoras pagam ICMS. Então, basta ver o próprio relatório de transparência fiscal da Vale, que sempre divulga isso anualmente, a gente vê valores muito expressivos sendo recolhidos a título de ICMS. Por quê? Porque as empresas que compram energia e combustíveis, ou seja, todas, precisam pagar ICMS nessas aquisições, tá? Por substituição tributária. Acho que o meu microfone está dando um ruído. Podemos trocar? Tá bom? Então só o meu fone, então, muito provavelmente. Bom, e os municípios? Os municípios basicamente têm ali os impostos sobre a propriedade, o IPTU, e eu coloquei o ITR com asterisco, porque apesar de ser um tributo de competência da União, ele tem uma feição municipal, 50% é destinado ao município, e se houver um convênio para que esse município fiscalize e arrecade, 100% do ITR vai para esse município. Mas nós temos também o ISS, que eu não coloquei ali, que gera uma receita muito expressiva também para os entes municipais em razão das retenções feitas pelas empresas de mineração que contratam serviços em virtude da sua atividade. Então, uma empresa de mineração no município gera uma intensa arrecadação de ISS também. E, ao lado disso, já começa a colocar ali taxas municipais diversas e a própria TFRM, tanto em âmbito estadual como em âmbito municipal. Então, vejam a composição fiscal sobre a mineração brasileira, quão diversa ela é e quão complexa, justamente em virtude do nosso federalismo e da repartição de competências que a nossa Constituição estabeleceu. Estou dando aqui o exemplo de Nova Lima, tá? De 2022, dados consolidados. Vejam só o perfil da arrecadação da receita corrente de Nova Lima. 1 bilhão e 200 milhões de reais arrecadados em 2022, sendo que 12% a título de CEFEM. Ou seja, efetivamente entrou no caixa de Nova Lima em 2022, 143 milhões de reais. ISS mais, 19%. Claro que Nova Lima é um município com muitas outras atividades além da mineração, mas certamente um valor expressivo ali decorre das retenções dos serviços tomados por mineradoras. 11% de IPTU e olhem o valor do ICMS transferência. 325 milhões de reais transferidos do Estado de Minas Gerais para Nova Lima, justamente pelos critérios que eu mencionei. O Fundo de Participação dos Municípios, ou seja, Imposto de Renda, IPI, que é transferido pela União aos municípios, e o ITR, 81 milhões, 7%. Olha que perfil interessante, como é que a arrecadação do município é, vamos dizer assim, altamente impactada e positivamente pela atividade mineradora, não só com relação à CEFEM, mas com toda essa gama de tributos que chega lá. E por que eu escolhi Nova Lima? Porque é onde eu tenho residência, exclusivamente por esse motivo. Tá? Bom, o IBRAM, sobre a carga tributária, em 2019, conduziu um estudo, junto com a Ernst Young, mostrando o que essa composição gera em termos de números, e comparando o Brasil com outros países. E, basicamente, a conclusão, de certa forma, é algo que já era conhecido para quem é do setor, mas pode ser ilustrativo para quem não é do setor. O Brasil possui a maior carga fiscal do mundo sobre minério de ferro, manganês, bauxita e nióbio. Tá? O Brasil possui a segunda carga fiscal mais alta do mundo sobre chumbo, zinco, magnesita, potássio, níquel, fosfato e cobre. E a terceira carga mais alta do mundo sobre ouro. Aqui estão os gráficos, enfim, que eu não vou cansá-los detalhando, mas todos esses gráficos mostram isso, da forma como o estudo foi conduzido. Então, esse é o cenário posto. E, mesmo diante desse cenário, enfim, de intensas arrecadações sobre a mineração, com forte repartição federativa para estados e municípios, ainda assim a gente observa o surgimento dessas taxas e dessas novas ditas contribuições voluntárias a fundos estaduais. Então, basicamente, vamos começar aqui pela taxa, pela TFRM. Como é que a TFRM nasceu, pessoal? Ela nasceu em Minas Gerais em dezembro de 2011. Tá? Só que essa taxa tem um histórico
que está intrinsecamente vinculado à CEFEM. Então eu coloquei aqui algumas datas, né, para a gente recompor essa historinha. No dia 21 de abril de 2011, a então presidente Dilma Rousseff discursava em Ouro Preto, né, no feriado de homenagem a Tiradentes, dizendo que não era justo, né, que o município não recebesse o que seria a sua devida, né, contraparte em razão do aproveitamento econômico de minérios. Tá? E naquele dia prometeu que levaria ao Congresso Nacional um projeto de lei aumentando a CEFEM. Tá? No dia 1º de setembro de 2011, 5 meses depois, né, ela deu uma entrevista à Rádio Tatiaia em Belo Horizonte, dizendo que aquele projeto de lei que ela prometeu em abril não seria entregue pelo menos em mais 9 meses. E olha o que aconteceu. Exatos 14 dias depois da presidente dizer que não enviaria o projeto de lei majorando a CEFEM, o governo do estado de Minas Gerais enviou à Assembleia o projeto de lei para criar a TFRM. Tá? Então, se isso aqui não é uma vinculação direta, eu não sei o que é. Né? E quando a gente olha para a estrutura de incidência da TFRM, isso fica ainda mais justificado. Por quê? Porque a TFRM nada mais é do que um royalty. Um royalty na sua modalidade mais antiga já criada, que é um valor fixo sobre volume. Esse é o royalty que o professor James Otto, no seu livro clássico, né, sobre royalties, chama de unit-based ou specific royalties, né, que é um modelo ainda muito utilizado, né, para minerais industriais ou minerais em que você tem um grande volume e um preço pequeno. Tá? Então, isso ainda é praticado na China, na Indonésia, na Austrália, em vários outros países. Tá? Então, o que é a TFRM do ponto de vista de estrutura? É uma CEFEM estadual. Tá? Nada mais é do que isso. E essa ideia de criar taxas, né, sobre recursos naturais virou moda. Porque os estados observaram, na competência aberta do artigo 145 da Constituição para a criação de taxas, uma saída ao problema federativo. Então a coisa não ficou restrita ao minério. Pará, Amapá passaram a cobrar taxas sobre volume de recursos hídricos. O Rio de Janeiro começou a cobrar taxas sobre petróleo e gás e sobre energia elétrica. Né? Nós temos aí também vários estados cobrando taxas sobre produtos florestais, e por aí vai. E todas essas taxas submetidas a controle de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Mais recentemente, inclusive, no ano passado, a gente teve a criação de outras duas, né? Pelo estado do Mato Grosso e pelo estado do Tocantins, muito gravosas, né? Taxas realmente de valores muito impressionantes. Né? E isso gerou moda também nos municípios. Né? Então, ali é uma lista de alguns dos municípios que já criaram. Primavera, Oriximiná, Itaiatuba, Terra Santa, São Félix do Xingu, Marabá, só para ficar em alguns municípios aqui do estado do Pará, que também criaram as suas taxas sobre a mineração. Tá? O Supremo Tribunal Federal, no ano passado, em outubro, disse que haveria uma competência dos estados para criar essas taxas, e pelo mesmo motivo, aparentemente, haveria uma competência para os municípios. Porém, o que o Supremo não decidiu e anunciou que um dia terá que decidir, é como fica a questão da acumulação dessas taxas. Ou seja, se pode haver, né, um estado cobrando a taxa, junto com o município cobrando a taxa, sem qualquer tipo de limitação de valor. Eu lembro aqui, professor Scaff, que o Código de Minas de 1934 trazia um dispositivo limitando, né, a um percentual da renda líquida das empresas de mineração o volume total que poderia ser cobrado a título de tributos por estados e municípios. E, além disso, a gente tem essas contribuições a fundos. Trago aqui só algumas, as mais importantes. Né? O FDE, aqui do Pará, a lei de 2019. O famoso Fundeinfra do estado de Goiás, criado no ano passado. O FET, criado em Tocantins, foi majorado intensamente em 2022. E todos inspirados, né, vamos dizer assim, na contribuição mãe, que é o FETAB, né, do estado do Mato Grosso. Basicamente, o que a gente está falando aqui dessas contribuições? Isso é uma prática federativa que se alastrou desde 2016 no Brasil como uma forma dos estados reduzirem os incentivos fiscais que eles outorgam às empresas. Né? Então, em vez de dizer, olha, essa redução de base que eu te dou, né, de 10%, vai ser uma redução agora de 8%, o estado fala o seguinte, olha, deposita para mim num fundo um pedaço desse CMS que eu estou te desonerando, né? E esse depósito que você vai fazer num fundo é a título de uma contribuição voluntária, né, sob a qual você terá, né, nesse pagamento, a condição para fruir o incentivo fiscal. Só que não fica só nisso, quer dizer, esses fundos basicamente se transformaram em uma forma indireta de onerar exportações. O Fundeinfra, por exemplo, que foi criado ano passado, olha, professor, quanto que ele arrecada mensalmente? 187 milhões de reais por mês
de Fundeinfra só no estado de Goiás. Tá? Recentemente, né, o Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de se pronunciar sobre a cautelar na ação que discute o Fundeinfra. Né? O ministro Toffoli deu uma decisão monocrática suspendendo essa cobrança no estado de Goiás, sob os fundamentos que estão projetados ali no slide, mas basicamente dizendo, primeiro, isso é inconstitucional porque vincula a receita do ICMS a um fundo. O artigo 167 da Constituição veda. E segundo, você está tributando exportações contra a imunidade que está cristalizada na Constituição desde a emenda 42 de 2003. Né? Só que prevaleceu posteriormente em plenário uma outra posição, no sentido de que, neste momento, o Supremo ainda não teria condições de avaliar efetivamente qual a natureza jurídica dessa contribuição. E, em razão disso, associado ao fato de que eu tenho que preservar as finanças do Estado, e o Supremo Tribunal Federal tem sido uma corte muito sensível ao problema das finanças estaduais, a gente teve, né, a manutenção do Fundeinfra, pelo menos por enquanto. Então, qual que é a conclusão que a gente chega até esse momento aqui da apresentação, pessoal? A carga tributária brasileira sobre a mineração é uma das mais altas e, talvez, eu possa afirmar isso, uma das mais complexas do mundo. Então, por que, diante disso, e considerando o sistema de repartição federativa que eu mencionei, há ainda intensa pressão de estados e municípios pela criação desses tributos exóticos? Qual que é a causa disso? Vamos ver o exemplo da Austrália? A Austrália também é uma federação, né? A gente tem o Commonwealth Government, né, que é a união federal deles, e a gente tem vários outros estados, com autonomia tributária, né, e autonomia financeira. Os royalties na Austrália são de competência dos estados, não de competência da União, né, ao passo que eu tenho na União o imposto de renda. Então, basicamente, quando eu penso em tributação da mineração na Austrália, eu tenho imposto de renda e royalties estaduais. O imposto de renda na mão da União e os royalties na mão dos estados. Lá o imposto de renda incide a 30%. E os royalties variam, obviamente, conforme o estado. Né? Qual que é a composição disso? Tem um estudo que a Ernst Young, que a Deloitte, né, fez, né, para o Minerals Council da Austrália, mostrando que mais ou menos 60% de tudo que é arrecadado sobre a mineração na Austrália vai para a União e 40% vai para os estados. E o que a gente vê no Brasil? O exato oposto. 60% fica na mão da União e apenas 40% na mão dos estados e municípios. Né? Então a gente vê aqui uma inversão federativa em relação ao que a gente observa na Austrália. Né? E além disso, a gente tem um problema do gasto público. Eu trago aqui algumas manifestações do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, mostrando que há, né, um problema de gestão desses recursos por estados e municípios. Ou seja, como que esses recursos que entram, nós vimos ali o exemplo de Nova Lima, são gastos. Né? Então há aqui, né, um desafio com relação à diversificação das atividades de cada município. Né? Há uma gestão específica desses recursos que deveriam, né, ser utilizados para que aquele local não ficasse dependente da mineração, mas a gente não vê uma gestão apropriada desses recursos. Então, associando esses dois fatores, ou seja, uma arrecadação total que fica intensamente concentrada nas mãos da União e o fato de os recursos que chegam aos entes locais não serem bem geridos, obviamente, o que eu tenho por consequência? Pressão de estados e municípios por mais rendas das empresas de mineração. Né? Então, basicamente, era isso que eu tinha a dizer. Volto a palavra aqui para a Adriana. Obrigado. Excelente exposição, Paulo. Muito obrigada. Eu acho que fazer essa análise comparada, né, com outros países, eu acho que traz essa reflexão mais evidente de como a carga tributária no Brasil ela é muito alta, sobretudo no setor de mineração. Paulo, eu vou endereçar uma pergunta para você com relação a isso. Eu acho que a gente vê aí, como você bem colocou, um movimento muito grande de estados e municípios criarem taxas novas, fundos e etc. Quais seriam as medidas cabíveis, tanto no âmbito legislativo como em relação ao controle de gastos públicos, para endereçar essa questão, na sua visão? E aí, obviamente, os demais professores, se quiserem comentar, fiquem à vontade. Essa seria uma boa discussão para a gente ter agora, né, no âmbito da reforma tributária. Mas me parece que esse bonde passou, né, e a gente não tem mais essa oportunidade. Mas então, ficando no plano estritamente teórico, né, das ideias, a proposta, né, que eu até fiz na minha dissertação de mestrado, é que quando houvesse a redução dos alíquotas do imposto de renda, e elas terão, essa redução terá que ocorrer, né, porque o Brasil hoje virou um patinho feio da tributação da renda no mundo, isso gera até incentivos de planejamento tributário, ou seja, eu tenho o Brasil hoje como um polo de endividamento, né?
justamente porque as nossas regras de subcapitalização não são suficientes para evitar o endividamento excessivo. Então, basicamente, o Brasil é utilizado hoje para que eu financie projetos por dívida, pagando juros ao exterior, sendo deduzidos do imposto de renda, porque eu tenho uma alíquota alta, né? Então, isso não interessa nem ao governo, essa alíquota alta. Essa alíquota deve ser reduzida. Há um projeto para reduzir essa alíquota para 26%. A gente sabe que o governo hoje trabalha com outro número, talvez 28% ou 29%, né? Mas ela vai ser reduzida, né? Quando ocorrer essa redução, né, obviamente que a arrecadação da União, que seria compensada pela tributação de dividendos, né, tende a ser reduzida também, pelo menos em alguma medida, sob a tributação corporativa, né? Eu penso que aí, nessa redução e na composição de como ela vai ser compensada, eu tenho a oportunidade de instituir um outro instrumento, sem aumentar a carga, para gerar repartição federativa na parcela que está sendo reduzida. Por exemplo, se eu cobro o CEFEM sobre renda e não sobre receita, como ela é cobrada hoje, e aumento a CEFEM na mesma proporção que eu reduzo o imposto de renda, eu mantenho a carga tributária, só que a parcela que está sendo reduzida do imposto de renda agora vira arrecadação de CEFEM compartilhada com estados e municípios. Então eu começo a inverter a balança, quer dizer, eu começo a tirar recursos que estão concentrados na União e compartilhar mais com os estados e municípios. Esse é um caminho possível, né? Então essa seria uma primeira ideia. Sobre o gasto público, o professor, por exemplo, já fez, né? Já publicou a respeito, enfim, né? De a CEFEM dever ser vinculada a gastos específicos que gerem diversificação econômica nos municípios, né? E, de certa forma, uma perenização, né, desses recursos na sociedade, considerando o gasto intergeracional. Eu já penso que a própria Constituição tem uma regra que determina isso, né? Quando ela diz que o minério pertence à União, né, e que esse minério tem que ser gerido no interesse nacional, que é isso que está lá no artigo 176, para mim, eu derivo daí a mesma regra, tá? Esse gasto, ele tem uma conformação constitucional que tem que ser observada. E os tribunais de contas têm seguido um pouco nessa linha, em manifestações mais recentes. Se é assim, né, quer dizer, os estados e municípios, quando forem gastar a CEFEM, por exemplo, deveriam observar investimentos, quer dizer, construir escolas, hospitais, né, institutos de educação, né, de inovação tecnológica, de diversificação econômica. Então, acho que trabalhar também na frente da interpretação pelos tribunais de contas, como já tem acontecido, pode ser um caminho também interessante. Mas seria bom ouvir o professor Scaff sobre isso. Adriana, estamos perdendo uma ótima oportunidade de fazer uma grande revisão. Essa reforma da tributação do consumo, ela está nos fazendo perder a noção de sistema. Então, em vez de recuperar a ideia de sistema, a gente está quebrando ainda mais a fórmula. Esta contribuição estadual que acabei de comentar vai ser mais uma incidência. A questão da CEFEM, nós vamos ter mais cobrança de um lado para o outro. Ou seja, eu não vejo com muito bons olhos essa questão. Vai todo mundo continuar puxando para o seu lado. Uma fórmula adequada primeiro, reduz o custo do Estado. Segundo, vincula como a receita da CEFEM, como consta de um projeto de lei do deputado João... Não, de Minas. Zé Silva, do deputado José Silva. Excelente trabalho dele para pegar a receita da CEFEM e determinar a mudança de base de cálculo, a mudança de base econômica do município. Então, propostas existem. Agora, você não tem nenhuma chance, entendeu, de ter um sistema dentro disso se você não fizer o dever de casa. E eu acho que nós estamos deixando passar o dever de casa, como disse o Paulo. A grande oportunidade seria agora. Mas agora a turma está muito mais preocupada em aumentar a arrecadação do que outra coisa, sob a propaganda de que não vai ter impacto nenhum. Sob a propaganda de simplicidade. Isso e não falso. cumulatividade. Isso é falso. Adriana, vamos lá, a turma aqui que está mais acostumada a ficar em Brasília. Aonde é que vocês já viram? Não, eu preciso que alguém me diga. Se alguém estiver ouvindo também, a gente não sabe esse sistema aqui, mas... a lógica é a seguinte, onde é que vocês já viram propaganda a favor de uma emenda qualquer constitucional em ponto de ônibus de Brasília? Está lá.
Você passa em Brasília, os pontos de ônibus têm a reforma tributária vai funcionar, agora é bom, vai simplificar, vamos dinamizar. Meu Deus, precisa de propaganda para aprovar uma reforma tributária massiva. E a gente lê o que está escrito nas 32 páginas só de matéria tributária, de texto de lei, não estou falando de justificativa nem nada, é texto. A gente lê aquilo, não vê onde é que está simplificando, onde é que tá, não dá para ver aquilo ali, mas a propaganda é boa. Então, perdendo a oportunidade de resolver esses problemas. É isso. Bom, eu acho que nessa linha, os dois falaram muito bem. Eu acho que a gente sempre fala de aumentar a arrecadação, nunca de melhorar os gastos. O Paulo até citou alguns, né, julgados ali do TCE, e esses julgados são vários. O Paulo citou de Nova Lima, mas você tem Itabira, você tem São Gonçalo do Rio Abaixo, você tem os principais municípios mineradores do estado foram sujeitos ali a auditorias já desde 2013, se eu não estou enganado. E os achados dessas auditorias são, enfim, você tem ali determinado município destinando parcela da Cefem para a festa da padroeira, para patrocínio de time de futebol. Beleza, não estou falando que time de futebol, festa da padroeira são importantes, mas pela natureza das receitas, tem gasto melhor para ser feito. E um outro dispositivo que ele vem passando desapercebido é, na própria Lei 13.540, quando fez toda ali a revolução da Cefem, você tem já uma obrigação de que, anualmente, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios tornarão públicas as informações relativas à aplicação das parcelas da Cefem a eles destinadas, na forma estabelecida na lei tal, de modo a ter absoluta transparência na gestão dos recursos da Cefem. Pergunta se alguém faz isso daí. Quando você vai tentar identificar no orçamento de um determinado município quanto que ele recebeu de Cefem, já é difícil. O que ele destinou, então essa... E pelo contrário, eu vou até fazer uma ponderação, pegar esse gancho. Muitas vezes a própria prefeitura vem até nós questionar quanto é que o contribuinte pagou de Cefem. Quer dizer, não existe de fato essa transferência, né, João? Acho que muito bem colocado por você. A gente vê isso na prática. Então, desculpa só interromper, não, mas eu acho que é uma reflexão importante, né? Que, enfim, onde isso vai parar, né? E, enfim, aí soma-se a Cefem, a TFRM, todo esse monstro que a gente tem em volta da mineração, e ainda se tem o sentimento nos entes municipais de que mas não está chegando dinheiro nenhum. E o minerador está lá do lado dele, pô, mas mais coisa para pagar? Enfim, complexo. Excelente, pessoal. Eu acho que a gente já vai deixar, então, a palavra. Não sei se o professor Scaff, você quer fazer mais algum comentário? Paulo? Fica à vontade. Só um remate. Paga-se muito, gasta-se muito, identifica-se pouco o gasto efetivo. Acho que aqui é que está o grande problema, tá certo? Então, se você não tem transparência, a coisa fica mais difícil. A fórmula, volto ao projeto do deputado Zé Silva, não é de outra maneira que não seja vinculando no sentido financeiro, direito financeiro, vinculando a arrecadação à mudança da base do município. Que aí você identifica quanto é que a empresa pagou, quanto é que entrou no cofre do município e no que foi estabelecido. O sistema atual não é um sistema de vinculação, é um sistema de vedação, que diz, você não pode usar em gastos com pessoal, você não pode usar para pagar dívida. Ao vedar e não vincular, você não consegue ter esse tipo de controle. Então, o projeto do deputado é um caminho interessante para dar mais transparência a essa operação. Só para fechar a ideia. E a gente está falando só de Cefem. Quando você coloca ainda TFRM e tudo mais no bolo, que, bom, Cefem, pelo menos você tem a exclusão. TFRM, você tem ali o cheque em branco. E aí, eu acho que nessa linha até que o Scaff trouxe, não só o projeto do deputado Zé Silva, mas
Quando você perguntou do nome, eu falei do passarinho porque ele tem um projeto também muito interessante em relação à ANM. A gente tem visto todo esse movimento grevista da ANM no último mês e tudo mais, e justamente o projeto do passarinho vamos vincular especificamente em relação à parte da ANM para que chegue na ANM. Então, assim, grande parte desse movimento grevista agora estaria resolvido só com isso daí. Mas vai para o caixão único e tudo mais. Eu tinha ainda uma... boa. Um outro ponto também, antes de entrar propriamente na minha apresentação, quando a gente fala de carga, me lembrei da declaração do deputado Marcos Pestana, lá em 2017, ele que era o relator da MP 789, falando, olha, estamos tratando aqui de CEFEM. Vai aumentar a CEFEM, na época, minério de ferro, de 2 para 3,5, naturalmente gerou-se uma comoção muito grande. Falei, gente, estamos tratando aqui de CEFEM. Quando a gente for tratar de reforma, a gente olha todo o arcabouço, toda a carga tributária sobre o setor, e lá a gente resolve. Aqui a gente vai falar sobre CEFEM. Aumentou-se de um lado, não se mudou do outro, e estamos vendo, na verdade, um aumento do outro lado. Complicado, mas vamos lá. Bom, então, até em benefício do horário, todo mundo já morrendo de fome, vamos passando aqui rapidinho, pelo menos essa parte inicial. A CEFEM, então, a compensação financeira pela exploração de recursos minerais, tem ali seu fundamento magno no artigo 20, parágrafo 1º da Constituição, o Paulo já passou ali, então, podendo a União criar ali uma compensação ou uma participação nos resultados da exploração, com origem lá na discussão, na época da Constituinte, de perda de arrecadação para determinados entes, então criando-se aí esse jabuti de uma nova participação, uma nova compensação em cima da atividade de exploração de recursos minerais. De recursos naturais, a gente falando aqui da mineração, mas também petróleo e afins. Então, na Constituição, lá em 88, artigo 20, parágrafo 1º, e logo na sequência veio a Lei 7.990, trazendo ali os principais contornos da matriz de incidência, e a Lei 8.001 na sequência, trazendo alíquotas e tudo mais. Uma norma, um contexto normativo ao longo dos anos complexo, com um passivo muito grande no âmbito da ANM, posteriormente alterado aí de forma significativa em 2017, supostamente para melhorar, tal como aqui, agora o pessoal falando de reforma tributária, para simplificar, tornar tudo mais simples. Também aqui na CEFEM a gente viu a mesma coisa. Então, MP 789, trazendo ali supostas simplificações, mas com o preço sendo arcado pelo minerador, com um aumento aí a gente vai ver dos recolhimentos de CEFEM de forma geral. E falando aqui de natureza jurídica, por que advogado adora falar, né, de natureza jurídica? Pergunta aos engenheiros. Importante definir o que é a CEFEM para saber o tratamento a ser dado. Então, se CEFEM fosse em algum momento tratada como um tributo, você ia ter ali todos os princípios tributários incidindo. Eu possivelmente não ia estar falando aqui, mas você desvinculando ali, tal como o STF desvinculou a CEFEM do direito tributário, sendo ali então uma receita patrimonial, de alguma forma afasta-se de forma direta a aplicação de todos esses princípios do direito tributário, tal como anterioridade e tudo mais. Então, o STF, com esse RE 228800, trouxe lá que a CEFEM é uma receita patrimonial paga pela exploração dos recursos minerais. E o que isso significa? A gente está falando não de uma receita derivada, com origem ali no poder do Estado, mas decorrente de uma exploração do patrimônio do Estado, de forma ampla, e aqui a CEFEM, decorrente aí do uso desse recurso, com toda a discussão de direito intergeracional e tudo mais, o minério que dá só uma safra. Então, a CEFEM, a partir agora dessa Lei 13.540, desde 2017,
tem como hipótese de incidência venda, consumo, arrematação em asta pública e aquisição de bem oriundo em PLG. Isso é relevante dizer porque a gente passou a ter, em 2017, todo esse novo arcabouço, entre aspas, em contrapartida a algo que vigorou a partir de 89, 90 ali, que se tinha hipótese de incidência à venda, como a principal hipótese de incidência da CEFEM, com o consumo sendo equiparado ali, logo na sequência, anos depois, pelo Decreto 1 de 91, e todas as discussões que a gente vê ao longo dos anos em relação à legalidade disso daí. Base de cálculo, então, ao trazer novas hipóteses de incidência, a lei trouxe também hipóteses específicas para venda. Então, se até 2017 tinha-se o faturamento líquido, deduzidos tributos e frete e seguro, a partir agora de 2017 passou-se a receita bruta, deduzidos tributos incidentes sobre a sua comercialização, e isso na linha ali da simplificação. Então, a ANM tinha ali a indicação de que, olha, eu não consigo fiscalizar isso direito, são informações complexas de se apurar, vamos trazer algo simples? Ok, de fato, simplifica ao se tratar a base de cálculo da venda como receita bruta, mas acaba se penalizando o minerador com toda a discussão ali de rigidez locacional do minério e tudo mais, e você acabar pagando a CEFEM sobre o frete e o seguro decorrente da venda ali, algo que não está ligado à natureza da CEFEM. E aí, por que é importante também falar de natureza jurídica nesse ponto? A gente falando de, lá no 228800 do STF, quando ele fala de natureza jurídica da CEFEM, ele fala, ok, por que a CEFEM existe e onde a CEFEM se insere. E ele fala ali, a CEFEM decorre ali, então, tem o nome de compensação, mas é, na verdade, uma participação. E ela vai incidir, então, uma participação sobre o resultado da exploração. E aí, por que é relevante aqui? A gente falando de base de cálculo, resultado da exploração. Frete é resultado da exploração, seguro é resultado da exploração. Então, a gente ter essa base do que é a CEFEM no STF nos ajuda a entender aqui o contorno que a legislação trouxe e o que poderia efetivamente ser feito. No consumo, também nessa linha, o consumo passou a ter a base de cálculo o preço corrente ou o valor de referência. E justamente nessa linha, quando a gente fala de resultado da exploração, preço corrente, valor de referência, a gente passa a ter a CEFEM. Até então, a CEFEM incidia sobre o custo. Então, se eu tive um resultado X, meu custo está diretamente ligado a isso. Agora, preço corrente ou valor de referência? Ambos são grandezas que não estão diretamente ligadas ao resultado da exploração. Então, mais uma vez aqui a gente passando a ter o RE 228800 como ponto importante, na mesma linha também nas exportações. Então, independentemente de para quem vai ser exportado o bem, a lei hoje fala, olha, eu não quero saber, você pode estar exportando para uma parte relacionada ou não, a CEFEM vai incidir no mínimo conforme o preço parâmetro. E aí aqui, alterações recentes ali na legislação de preço de transferência e tudo mais, o importante aqui é o que a norma quis trazer, mas que não está absolutamente claro ali, você não vai praticar um preço diferenciado em relação a partes relacionadas. Você não vai exportar para uma coligada sua a um preço menor para evitar a incidência da CEFEM. Se você fizer isso, eu vou te tributar conforme fazer a incidência da CEFEM, conforme o preço comumente praticado. Ok, mas ao fazer a lei vir dessa forma, você tem uma aplicação ampla. Então, independentemente de uma exportação para a parte relacionada ou não, quem quer que seja, você tem hoje a exigência da aplicação no mínimo do preço parâmetro ali, preços de mercado. Bem mineral em asta pública e PLG, aqui não tem muita particularidade, só que a gente está falando aqui, tanto na PLG quanto na asta pública, o sujeito passivo sendo não aquele que gerou, extraiu o bem, mas aquele que adquiriu. E aí, algumas exceções interessantes trazidas pela Lei 13.540, que é importante ter em mente, bem remetido ao estabelecimento. Então,
eu extraí no estabelecimento A, remeti para outro estabelecimento, a lei traz claro ali que, olha, isso não vai fazer a incidência da CEFEM, que vai incidir lá na venda final do bem. Transferência entre estabelecimentos do mesmo titular, se a gente estiver falando de uma venda efetiva, a base de cálculo vai ser, no mínimo, o preço corrente. Se a gente estiver falando de uma transferência não por venda, vai incidir na comercialização ou consumo efetivo do bem. Doação, a gente tem ali a incidência como sendo, como se consumo fosse, exceto a doação para entes públicos, em que não vai haver a incidência da CEFEM. O aproveitamento de água mineral, a gente tem um ponto específico, que, diferentemente da CEFEM venda de forma geral, que traz ali receita bruta, deduzidos os tributos incidentes sobre a sua comercialização, especificamente em relação à água mineral, a lei trouxe pagos ou compensados. Então, aqui a gente já tem um cheiro de um ponto de discussão mais para frente, que é o que são os tributos incidentes sobre a atividade. A ANM trouxe aqui, recentemente, consulta pública sobre o tema, querendo justamente entender, sociedade, o que é tributos incidentes? Algo que, na nossa visão, é incidência tributária. Você tem uma norma que prevê X. Se acontece X no mundo real, você tem incidência tributária. Dizer ali pagamento, compensação, qualquer forma de extinção da obrigação tributária, está bem além do que é a incidência do tributo. Então, aqui, especificamente na água mineral, a norma cuidou de trazer pagos ou compensados. Isso é muito relevante porque a gente tem, desde 2000, a IN6, do então da NPM, que falava que a dedução dos tributos incidentes vão ser somente aqueles pagos, conforme escrituração. E, por fim, o beneficiamento por encomenda, trazendo aqui a remessa de um bem para estabelecimento de terceiros, para fins de beneficiamento e posterior retorno, ele será tratado como consumo, ou seja, a CEFEM vai incidir ao final do processo. Então, últimos contornos aqui da CEFEM, o vencimento, CEFEM devida mensalmente, com vencimento sempre no último dia útil do segundo mês subsequente à ocorrência do fato gerador, com os encargos moratórios, em caso de inadimplemento ou recolhimento a menor, sujeito ao infrator a multa de mora, 0,33 ao dia, até 20%, algo significativamente diferente do tributário em geral, quando a gente tem ali multas astronômicas, e juros de mora, sendo ali Selic até o mês anterior ao do pagamento e 1% no mês do pagamento. E a alíquota variando conforme substância. Arbitramento, discussão longuíssima no âmbito da ANM, pode ou não pode arbitrar, a ANM historicamente ali, de forma a afastar ali uma série de prescrições e decadências, arbitrou diversos lançamentos, isso gerou um contencioso enorme. A Lei 13.540 trouxe, se você não disponibilizar dados suficientes para apuração, eu vou fazer o arbitramento dos valores, mas conforme ali, pelo menos, determinados parâmetros que foram trazidos pela norma. Decadência e prescrição, outro tema que ao longo dos anos gerou aí um contencioso enorme. A Lei 13.540, então, trouxe claramente 10 anos do vencimento para lançamento e 5 anos do lançamento para cobrança. E as sanções, que a gente está aqui em outros fóruns tratando sobre essas sanções no âmbito da ANM, resolução 122 trouxe isso, está ali na agenda regulatória a sua revisão, mas agora, de forma já concreta, a ANM com a sua resolução para tratar de multas e afins em caso de fiscalizações de CEFEM. E aí algumas atualidades aqui mais relevantes. A gente está, dia 29 de agosto, possivelmente na próxima reunião da diretoria colegiada, a gente vai ter a inclusão da DIEF, a Declaração de Informações Econômicas Fiscais da CEFEM, sendo incluída para julgamento. E o que é essa DIEF? Nada mais é do que a atualização do que eram as fichas cadastrais. Mas o diabo está nos detalhes. Além de atualizar ali a ficha de apuração, então, todo o procedimento ali para o cálculo efetivo da CEFEM devida, a norma trouxe ali, a nosso ver,
dois principais pontos de atenção, de discussão, que, primeiro, a quebra do sigilo fiscal amplo. A gente tem ali no artigo 7º da minuta de resolução, que será aquela posta na diretoria e colegiado para deliberação, a indicação de que a ANM deverá estar incluída ali nas notas fiscais eletrônicas como beneficiária ali, de modo a que ela tenha acesso ao conteúdo digital de todas as notas fiscais eletrônicas emitidas em relação à atividade de mineração. Isso daqui a gente está falando de quebra de sigilo fiscal absoluta. Sigilo fiscal, ok, a ANM é um ente fiscalizador da atividade, tem ali a necessidade de informações para exercer a sua atividade. Não estou aqui dizendo que a ANM não deve receber informações sobre o contribuinte, pelo contrário, mas a quebra do sigilo ela deve ser pontual, por prazo determinado, em relação a aspectos determinados. E o que a gente tem aqui na resolução de forma ampla, a ANM tendo acesso amplo e restrito a todas as informações fiscais do contribuinte. Isso, a nosso ver, aqui é ilegal. E as curiosidades do mundo jurídico, né? Esse exato mesmo artigo, praticamente aqui, ipsis literis, ele estava era o artigo 14 do projeto de lei de conversão, que virou aqui a lei 14.514, no dia 29 de dezembro do ano passado, e ele foi vetado justamente por ilegalidade, por contrariar o que está ali na Lei Complementar 104. O mesmo artigo que foi vetado pelo Executivo Federal por conter ali uma ilegalidade, voltou agora como resolução da ANM. E além disso, a gente tem a aplicação de sanções, artigo 11 ali da minuta de resolução. Ok, os mineradores são obrigados a apresentar a DF, uma obrigação acessória, que enfim, vai ser constituída efetivamente, mas a gente tem uma resolução criando uma multa. Os advogados aqui presentes bem sabem que a criação de sanções, ela depende de lei. Ato normativo infralegal não pode criar uma sanção. E o que a gente tem é a DF substituindo a ficha de apuração de CEFEM. A ficha de apuração de CEFEM, por sua vez, já estava ali inserida na resolução 122, no contexto de não podemos rever todas as obrigações, vamos criar a resolução 122 e depois a gente olha quais serão mantidas. E, de alguma forma, a ANM esquece isso daqui, traz a obrigação dentro ali da resolução 122, e que aí a gente está falando no contexto em que a resolução 122 está inserida, obrigações acessórias que podem ter reflexos mensais de multas ali. Esqueci de submeter a DF por 1, 2, 3 meses, centenas de milhões, dependendo do porte do minerador. Contra, muitas vezes, um recolhimento de CEFEM, que seria muito menor. Então, mais um ponto aqui de crítica nossa à DF. E uma segunda atualidade aqui, em relação à CEFEM, é a regulamentação dos tributos incidentes. A ANM vem, como falei ali agora há pouco, consultando o setor em relação a o que é tributos incidentes, vai ser aquele efetivamente incidente, vai ser aquele pago, vai ser aquele compensado, o que vai ser para fins de dedução da base de cálculo da CEFEM. Além, enfim, de toda a história que se tem de ICMS, PIS e COFINS, a gente tem a própria TFRM como tributo incidente, não incidindo, mas tendo ali a comercialização como momento de ocorrência. E recentemente, nesse contexto todo da reforma tributária, foi interessante ouvir do Yuri, que está por aqui, o Yuri, superintendente de regulação da ANM, falando justamente, olha, esse assunto vai parar. A gente não sabe como será a reforma tributária, a gente não sabe quais serão os tributos incidentes sobre a comercialização, então vamos esperar no âmbito da ANM para regular isso daqui, para depois que sair o que será, quais serão os tributos incidentes, aí a gente regulamenta isso daqui. Enfim, é uma pena a gente ver
gente fala muito da importância da CEFEM como ferramenta de política pública, como uma receita importante para os municípios fazerem justamente essa transição e tudo mais, e a gente vê que o assunto na ANM, ele infelizmente vem caminhando devagar. A gente tem tantos pontos aqui, não só os tributos incidentes, mas tantos pontos aqui pendentes de regulamentação na ANM, e ele vem ali caminhando a passos bem lentos, justamente pelo contexto todo, a gente entende, o contexto todo de falta de pessoal, as próprias fiscalizações da ANM não vêm ocorrendo porque não tem pessoal para fazer isso, enfim. E aqui a gente trouxe, para fins de debate mesmo, a principais aqui controvérsias em relação à nova lei. Então, CEFEM Venda, dedução de frete seguro e dedução da TFRM como algo que deveria ocorrer, em que pese a lei não tratar expressamente, pela natureza jurídica toda ali do Instituto, algo que a gente defende como que deveria ocorrer. E a CEFEM Consumo e Exportação, a gente tem ali utilização de grandezas diversas, que afasta o resultado da operação, então você não deveria ter a CEFEM incidindo sobre isso. E com relação à CEFEM Consumo, especificamente, a gente tem de alguma forma o reconhecimento de uma ilegalidade pretérita. Se a CEFEM Consumo era legal, só com base lá no Decreto 1, por que então que veio a Lei 13.540 e positivou isso daí? Se era legal, poderia ter ficado lá no Decreto 1. E aí, a consequência disso, ok, então tudo que eu paguei de CEFEM Consumo lá no passado, ela sendo ilegal lá para trás, como é que vai ficar isso daí? Eu vou buscar o ressarcimento, mas quem que vai pagar o ressarcimento disso daí? Já que você tem a distribuição para os entes. Uma discussão complexa. E aqui, um gráfico que o Paulo também já trouxe de alguma forma, é a evolução da arrecadação do CEFEM e por que o assunto passa a ficar tão em voga nos últimos anos. Né? A gente tinha ali, puxando aqui um pouquinho antes, de 2004 até 2012, não entrou no gráfico, você tem ali arrecadações de CEFEM de 100 milhões por ano. Em contrapartida, 2021 ali, você chegando a 10 bi, esse ano a gente já está ali com valores também expressivos, em que pese ter muita informação ainda por vir. Falando aqui de distribuição, já chegando ao final, a gente tem essa matriz agora que, de fato, privilegia municípios e Distrito Federal onde ocorre a produção. Já desde 2017 houve ali a criação dessa figura dos municípios produtores e os municípios afetados, privilegiando ali municípios que, embora não tenham produção de determinado mineral, têm ali infraestrutura ferroviária, portuária, que corta o município, de modo a parte aí dessas rendas da mineração chegarem também a esses entes. E, recentemente, semana passada, tivemos um pouquinho a alteração aqui desse contexto, privilegiando-se muito os municípios cortados por ferrovias. Então, aumenta aí de 5% no repasse para aqueles cortados por ferrovias. Aqueles cortados por minerodutos, uma queda de 2%. Cortados por operações portuárias, embarque e desembarque de substâncias, reduzindo 8%. E aumento também em relação aos municípios onde estão localizadas estruturas acessórias, aí, barragem, pilhas e afins. Aí aqui, um ponto importante de se colocar e que a gente vê muita discussão em relação à definição de impactado e produtor. A definição aqui não é por empreendimento, não é por pessoa empreendedor. A gente está falando de avaliação conforme a substância. Então, o município vai ser produtor ou vai ser afetado conforme a substância. Então, vamos colocar aqui, Belém. Belém pode ser produtor de minério de ferro e pode ser afetado por ouro, a depender de conforme for a divisão aqui e conforme forem as atividades que ocorrem aqui no município. E aí, um ponto relevante que o decreto semana passada trouxe foi que se o valor de produtor for maior do que o de impactado, e o ente for ali, em teoria, produtor e impactado, o ente receberá o valor de produtor mais a diferença para o que receberia se impactado fosse. Então, era ali, historicamente, um pleito dos municípios de que, olha, mas eu receberia muito mais se eu fosse considerado o impactado. Mas porque eu tenho uma pequena operaçãozinha aqui, eu não vou receber
a CEFEM como impactado. Então, o decreto hoje trouxe essa alteração justamente para endereçar os anseios dos municípios produtores. E aqui, falando de destinação e uso dos recursos da CEFEM, como a gente falou, a gente tem vedações, poucas, expressas na norma. Então, os recursos da CEFEM não podem ser destinados ali para pagamento de dívida e para pagamento do quadro permanente de pessoal, com exceção de pagamento de dívidas para a União, até porque ali não sou bobo, né? Vou legislar, vou pelo menos tentar arrumar meu lado. Então, pagamento de dívidas para a União pode ser feito com a receita da CEFEM, apesar de poder, não deveria, né? Mas tudo bem. E custeio de despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, especialmente na educação básica pública em tempo integral. Então, aqui a gente tem o sistema trazendo não como você deve fazer a destinação, mas como você não deve fazer. E deixando o resto em aberto. A lei 13.540, alterando aqui a 8.001, trouxe 2 pontos aqui que a gente, de alguma forma, já falou, que são ali normas mais programáticas, que não tem nenhum efeito concreto da sua desobediência, que a gente vê como algo comum. Então, das parcelas destinadas ao Distrito Federal, estados e municípios onde ocorrer a produção, serão destinados preferencialmente pelo menos 20% de cada uma para atividades relativas à diversificação econômica, desenvolvimento mineral sustentável e ao desenvolvimento científico e tecnológico. Algo que é o que todo mundo discute. Vamos priorizar o gasto da CEFEM para algo que vai gerar aí um benefício intergeracional, que vai melhorar toda a economia do ente, endereçar ali questões de maldição dos recursos e tudo mais, mas é algo que a gente vê poucos casos efetivos de sucesso em relação a isso. E, por fim, a questão da declaração ali ampla e pública de como as receitas são destinadas. O que a gente vê, sinceramente, é uma falta de controle. Entra ali no caixa único do município e, se for perguntar para o cara, olha, o prefeito, o secretário de Fazenda, quanto disso daí você destina para cada coisa? Ele vai falar, não sei, entrou aqui no caixa único e... Então, talvez aqui o trabalho seja muito mais de trabalhar com os municípios para um melhor controle das finanças públicas e, assim, conseguir extrair mais da CEFEM. E nessa linha, a gente teve, no começo do ano, a súmula 125 do TCE de Minas, indicando ali que os recursos advindos da CEFEM devem ser utilizados preferencialmente em atividades relativas à diversificação econômica e ao desenvolvimento mineral sustentável e tudo mais, de forma ali, pelo menos no âmbito de municípios mineiros, você tem ali um direcionamento ainda mais forte agora da Corte de Contas. Então, contornos aqui gerais são esses. Muito obrigada, João, pela excelente apresentação. Em benefício do tempo, eu imagino que a maioria já está com fome, próximo ao almoço. Eu vou endereçar uma pergunta da plateia sobre CEFEM para você. Como vocês avaliam a visão de municípios que cobram CEFEM de ouro para CEFEM de ouro para produtor de concentrado de cobre, que inclusive considera a bonificação de ouro na apuração? A questão do cobre e do ouro é complexa. A gente não só cobre e ouro, mas os subprodutos ali, muitas vezes, que por mais que você tenha ali uma determinada fraçãozinha ali, você está falando de, tem ouro ali, mas, na verdade, o que eu estou vendendo é cobre. E isso daí você tem as ramificações na própria resolução agora 129, de prevenção à lavagem de dinheiro e tudo mais, se eu sou produtor de ouro, eu tenho que ter determinadas obrigações ali de compliance para evitar a lavagem de dinheiro. Mas se eu sou produtor de cobre, eu não tenho. Então, na mesma linha, a gente tem que olhar muito, ao meu ver, para o produto. Ok, você vai ter um concentrado de cobre que pode ter traços de ouro, mas qual é o produto? Se eu estou falando de concentrado de cobre, efetivamente, ainda que tenha ouro, eu estou falando de concentrado de cobre. Se eu estou falando de um produto aurífero, mas que tem ali o cobre na sua essência, a meu ver, aí a gente está falando de um produto de ouro, deve ser avaliado como sendo ouro. Eu acho que o foco aqui não é tanto pela composição, mas pelo produto.
do que efetivamente eu estou falando, independente de traço de X ou de Y. Porque a maioria sempre tem algum componente adicional, né? É muito difícil você encontrar um item puro, né? Eu acho que seria um comparativo aqui, a gente falar de minério de ferro e falar, não, mas eu não vou pagar a CFEM no minério de ferro sobre todo o minério. Eu vou pagar aqui, tá, X% de sílica, X% de um determinado outro contaminante e fracionando aqui. Não existe. Né? A gente olha o produto, a gente está falando ali de minério de ferro. Ok, minério de ferro 3,5%, morreu ali. Bom, não sei se os demais palestrantes têm algum comentário ou a gente já vai, professor Paulo. Não só dizer que concordo, né? Quer dizer, existe uma questão do aditamento da substância, né, que tem que passar pela agência. A agência decide, né, se aquela substância é objeto de um aproveitamento econômico individual, né, ou não. Em razão disso, deve ser ou não aditada ao título, né? É um assunto super complexo do ponto de vista regulatório, né? Mas, enfim, a gente tem visto na prática a agência dizer em muitos desses casos que não é necessário o aditamento, tá? No caso aqui do exemplo que foi dado do ouro em relação ao cobre. Né? Então, significa que não há aproveitamento econômico de ouro. E se não há aproveitamento econômico de ouro do ponto de vista regulatório, não existe CEFEM sobre ouro. Me preocupa na pergunta que foi feita também o fato de ser mencionado que o município está cobrando, né? Quer dizer, o município, primeiro, não pode cobrar, ponto. Né? Agora, se houvesse uma cobrança, né, ela deveria ser pautada primeiro sobre a premissa regulatória, ou seja, qual é a substância econômica de interesse, né, na forma como determinado pela ANM. Né? E um segundo aspecto, que aí sim há uma reflexão, chegando até a debater isso em um outro caso concreto, né, é o efeito disso em preço de transferência. Tá? Aí uma outra discussão, ou seja, se eu tenho que fazer ajuste ou teste, né, de preço de transferência especificamente para cobre ou ouro, uma vez que ambas as substâncias são precificadas na transação. Né? Claro, naturalmente, se houver, né, essa necessidade em razão das regras de imposto de renda. Né? Não só um adendo em relação à questão dos municípios. Um ponto que a gente vê muito essa discussão é o município batendo na sua porta ali falando, fiscalização do CEFEM. E é importante deixar claro que existem os acordos de cooperação, os municípios têm sim competências fiscalizatórias, inclusive da CEFEM, dentro de um contexto específico trazido pela norma. O município está ali para auxiliar a ANM na sua atividade fiscalizatória. Mas quem é o agente fiscalizador, efetivamente, é a ANM. Só a ANM tem competência legal para abrir um processo, para exigir informações, para aplicar multas. Os municípios estão ali como o manpower ali para dar braço para ajudar na fiscalização da ANM. Mas quem fiscaliza efetivamente é a ANM. Olha, eu vou pegar carona e pegar um atalho aqui. Vamos lá. A coisa é a seguinte, já que você estava falando de regulatório e tudo mais. Tecnicamente, o que é a CEFEM? É um preço público. Estamos de acordo? Acho que não tem mais dúvida. CEFEM é um preço público. Ok? Que você paga à União, à ANM, para poder usar o mineral. Também estamos alinhados? Esta compra, através do preço público, tem nota fiscal? Eu estou perguntando a sério. Não tem nota fiscal. Ok? Tem só aquela guia. Ok, eu posso usar esta guia para bater PIS/COFINS? Isso vai ser considerado bem? Não. Bem é reforma tributária. O que eu estou falando é outra coisa. É a utilização da CEFEM para compensar PIS/COFINS. Porque aquilo é um insumo. Sendo um insumo, não existe empresa mineradora sem minério, pelo amor de Deus. O minério é da essência da atividade de mineração. As empresas mineradoras compram minério da União ao pagar a CEFEM. Aquela guia é para bater do PIS/COFINS. Repara, isso para mim é tão claro que numa dessas consultas da ANM, eu cheguei a propor, olha, dei um documento, além daquela guia que se paga a CEFEM, para que possa abater do PIS/COFINS. Imagina, as empresas vão pagar CEFEM com alegria. Porque se paga CEFEM, é caro, é pesado, é isto aqui.
O PIS/COFINS é isto aqui, é 5 vezes, 10 vezes mais. Se você puder usar a CEFIM para bater o PIS/COFINS, você não briga com o INM. Você vai brigar com a Receita Federal, é outra prosa. Pessoal, é importante estar atento para estas conexões. Eu, cá entre nós, defendo isso com uma tranquilidade absoluta. E me surpreende que as empresas não tenham se dado conta desta possibilidade. Entendeu? Então, sobre CEFEM, eu acho que esse é um ponto que a gente poderia colocar no radar. Mais do que a história do ouro, tal, que eles responderam com qualidade. Mas é alavancar a possibilidade de reduzir o problema com a ANM e endereçar isto contra a Receita Federal para compensar com PIS/COFINS. Fica a dica. Bom, pessoal, excelente. Muito obrigada mais uma vez aos professores, a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Espero que tenham aproveitado bastante e continue conosco. A gente tem uma exposição belíssima aí durante o evento. E com isso encerramos o nosso painel. Obrigada. Tchau, tchau.